2022 ainda não acabou, mas já está dando seus últimos suspiros. Foi um ano desafiador para todos nós, mas para aqueles que souberam aproveitar as oportunidades, muitas conexões e aprendizados aconteceram. Por aqui, no Acordo, não foi diferente. Muito conhecimento adquirido com os nossos convidados e com os desafios diários do mundo do empreendedorismo. O ano voou, mas em todas as semanas nós viemos aqui para desvendar para você os segredos, erros, acertos e tudo o que você precisava saber sobre marketing digital, empreendedorismo e negócios. Hoje é dia da nossa retrospectiva 2022, um apanhado de tudo aquilo que foi destaque, fez diferença e nos tocou de alguma forma aqui no Acordo. Vamos para os melhores momentos de 2022, relembrar, revisar e reviver estes grandes momentos. Vem com a gente! Na verdade, hoje você tem falado muito em marketing humanizado na internet, né? E aí as pessoas falam muito assim, você tem que humanizar sua marca, você tem que mostrar os bastidores, você tem que aparecer. E eu falo, gente, não é isso. Calma, não é isso. E aí as pessoas banalizaram, né, entre aspas, o marketing humanizado. Aí foi por isso que eu falei, não, vou criar então uma metodologia que realmente humaniza as empresas. E a metodologia, até agora a gente fez a sigla, né, o PHD, que é os processos de humanização digital. A gente colocou o digital justamente porque as pessoas têm muito interesse, né, no digital, mas ela começa com os gestores. O que significa essa metodologia? É você fortificar relações humanas. É isso. Então, basicamente é isso. A gente fortalece as relações humanas. Só que para isso acontecer, precisa começar com os gestores, com os donos da empresa. Porque, primeiro, eles precisam ter uma cultura interna muito bem definida. Eles precisam saber o propósito da empresa. Por que eles criaram a empresa? Para vender cerveja. Não. Por que você desejou criar uma empresa de cerveja? Então, a gente vai muito a fundo e entende o porquê daquilo ter sido criado. E aí, quando o gestor está ciente disso, tem relacionamento com os colaboradores entendem todo o processo da empresa, entendem a importância de fazer parte da cultura, beleza, a gente vai para a segunda parte. Então, assim, são vários processos. Aí, a segunda parte é o relacionamento. Eu costumo falar assim, são 4 pilares, né? É o relacionamento, é a comunicação, é o foco em pessoas e a estratégia. A estratégia vem por último. Porque se você não tem relacionamento com colaboradores, com clientes, já vou esquecendo a palavra, com clientes, você não consegue fazer nenhuma venda, né? Precisa ter relacionamento, não é só ir ali vender e ponto final. Se você não tem comunicação, como é que é o branding da sua empresa? E que é posicionamento de imagem? É quando você quer inserir aquela pessoa naquele determinado... aquela imagem que a gente cria, acaba criando, gente. A gente tem que criar, infelizmente. Se uma pessoa ela tá em uma gestão de crise, lógico, eu analiso o melhor lado dela, eu vejo o melhor lado dela, eu vejo que aquilo ali faz muito sentido para aquela imagem que eu quero construir e as pessoas comprar aquela imagem de aquela pessoa. Porque a imagem dela já está totalmente destruída no olhar, no perfil que foram colocados. Então eu faço essa análise dessa pessoa, eu faço perguntas, eu vou assim, comendo pelas beiradas, né? Como diz os mineiros, você vai tentando entender se é somente uma máscara, se é real, se aquilo que as pessoas estão falando realmente é verdade. Se o meu sentir, se a minha visão é diferente do que as pessoas estão falando, então eu crio em cima daquilo que eu fui analisando para aquela imagem seja aceita para aquelas pessoas. Porque se você quer que aquela pessoa ela seja inserida, vamos dizer, a pessoa foi lá pro reality, então ela tá sendo vista, seja o amado ou odiado. Então, se ela tá sendo odiada, se ela quer ser vista por marca, se ela quer ser vista como influencer, ela quer passar, né, a ter uma visibilidade, algo que seja rentável, a gente precisa reconstruir, né? E fiz essa construção de imagem para essa pessoa, para que as pessoas possam ver ela de outro olhar. Deu certo. Eu sou advogado tanto de empresas, tanto de influencers. Sim, você tá dos dois lados. Eu estou dos dois lados, então eu sei como que tá sendo o pensamento de um lado e sei como que tá sendo o pensamento do outro. E já aconteceu em reunião
do empresário olhar para o influencer e falar assim: eu não quero saber seus números, eu quero saber o retorno que você vai me dar. Isso não tem como ela prometer. Entendeu? E o que ela fala? Olha, vamos fazer um trabalho. Um influencer sério vai fazer o quê? Vamos fazer um trabalho. Vamos fazer um trabalho. Porque você impulsionar a publicação é válido. Você divulgar é válido. Agora, você comprar... Muitas empresas hoje, Tabata, elas estão fora do país prestando serviço aqui. E muitas vezes são os seguidores fantasmas que a gente fala. Total. São números, gente. São números, não são resultados. São números. Empresas, elas vivem de resultados e não de números. É isso que eu canso de falar para as pessoas, e eu falo isso com bastante concretude para os influencers. Para um pouco com esse nariz empinado, não generalizando, por favor, tá? A informação aqui que nós estamos passando está sendo para uma gama de determinados influencers que estão no mercado se locupletando, tirar algum tipo de vantagem, tá? Obter uma vantagem devida em cima das pessoas. Elas estão se locupletando nas demais pessoas e empresas. Poxa, então você imagina a situação comigo, gente. Uma pessoa está começando no mercado, ela disponibilizou todo o capital dela e ela tá precisando fazer o giro. Um capital de giro, ela tem dívidas para pagar, ela tem imposto, tem funcionário, isso. Cai na mão de um criminoso, a conduta que eu diria, de um agente criminoso prometendo uma vantagem devida, e ele abusa da boa-fé da pessoa. Então entra a responsabilidade aí que a gente fala. Mas o que o copywriter faz, pra quem não sabe? O copywriter nada mais é do que você escrever um texto, fazer um vídeo, né? Escrever uma comunicação que faça a pessoa tomar uma ação, né? Seja você fazer você faz um texto ali com gatilhos mentais, uma comunicação persuasiva que faça a pessoa comprar algo que você está vendendo, se inscrever no canal. Inclusive, já aproveita e se inscreve aí. Baixar um e-book, né? Ali, então, assim, a pessoa ela escreve um texto persuasivo mostrando que você, tocando nas suas dores, nos seus desejos, nos seus sonhos, e faz no final você tomar uma ação, seja tudo isso que eu falei. E tudo isso, gente, é técnica, é estudo, tá? Muito. Não Não é o acaso, não é sorte. Não. É Google, gente, é Ctrl-C, assim, Ctrl-V. Fácil de Você fazer. não precisa ter uma habilidade sobrenatural, precisa gostar de escrever e ler muito, né? Tem que ler muito, porque envolve algumas técnicas que nem eu falei, mas você precisa conhecer a pessoa que está do outro lado ali, que vai ler o seu texto. Não é sobre você. Então, assim, quando um expert fala, eu conquistei tal coisa, eu vou te mostrar, ela tá falando sobre ela, né? Muito ego. Mas quando ela fala assim, o meu método vai te ajudar a chegar aqui, tocando no sonho da pessoa, no desejo dela, na transformação. É isso que o copywriter, né? E isso envolve uma pesquisa muito grande para conhecer quem tá ali do outro lado, né? Quem é ele, como que ele fala, porque não adianta nada eu usar uma linguagem muito jurídica, um advogado, por exemplo, usar uma linguagem jurídica ali no Instagram dele, se ele quer atingir um público que nem nós, né, cidadãos ali. Então ela tem que falar a linguagem do cidadão comum, não do juridiquês ali. Qual o primeiro passo para o gestor, para o empresário, que tem uma pessoa ou 10 pessoas na questão de home office para ajudá-la, faz esse papel de delegar? Ele tem que pautar a função do cargo e acompanhamento, prazo. Então, por onde começa? Primeira coisa, tá? Eu preciso ter a tecnologia me ajudando. O WhatsApp para comunicação de equipe, fazer grupo, funciona, é um apoio. Mas hoje a maioria usa essa única ferramenta de comunicação para gerenciar os times com grupo e tudo mais. Fica uma bagunça. Então use uma ferramenta de organização. A gente tem o Trello. Meu esposo usa super, né, para os projetos, o Trello. Indico também para os líderes que me acompanham usar o Trello também. Tem outras ferramentas de gerenciamento, porque é uma ferramenta que eu vou lá, né, faço uma reunião de alinhamento com a minha equipe na semana, já direciono tudo que vai se precisar, né, para o time entregar naquela semana, já coloco todas as tarefas para cada pessoa dentro da ferramenta, e a pessoa vai fazendo a tarefa, ela vai incluindo lá, eu recebo o e-mail que a pessoa entregou, quer dizer, eu vou acompanhando os prazos dentro da ferramenta.
Eu uso o... Qual que você usa? Eu uso as ferramentas do próprio Google, né? No próprio Google, as planilhas do Google hoje, elas estão tão dinâmicas que, assim, eu vejo o Gustavo que tá no Rio editando a planilha e já colocando o que ele tá fazendo em tempo real também, eu consigo olhar. Então, lá atrás, quando eu tive a ideia que a gente circulou ainda, de um dos meninos, ele morava em Joanópolis e tinha, acho que uma vez, às vezes virou 2 vezes por semana, ele não vinha de Joanópolis pra cá, porque custava, né, pra ele vir de Joanópolis. E ele trabalhava na casa dele. E lá atrás, isso tô falando há bastante tempo atrás, as pessoas falam, você é louco, como que você, empresários falando... Eu falei, gente, pra mim, até hoje eu sou assim, o Vinícius é a prova viva, tá aqui, ó, pra falar. Até hoje eu sou assim, eu não quero saber que hora que fez, como que fez, o que tava vestindo. Eu quero que esteja pronto. Estando pronto, acabou. Estando pronto na data que prometeu pro acabou, cliente. Acabou. Mas antes de começar o podcast, a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre hoje... uma geração tá tempos muito difíceis assim, né? Sobretudo para a gente entender. Eu acho que tá difícil para todo mundo. Eu sou um defensor dos direitos das mulheres, sempre deixei claro isso. Eu não gosto do termo feminista, né? Mas assim, eu sempre fui um defensor dos direitos das minorias. Mas em compensação, tem muita mulher que não sabe hoje como se comportar e o homem também não. Né? Então fica essa relação, ela fica muito difícil hoje, porque hoje é imposto pra gente regras sociais assim que chegam a ser ilógicas, né? Algumas regras que são ilógicas, e a pessoa tem eu vi uma amiga minha que ela é super feminista, engajada no movimento e tal. Eu não tô falando aqui dos extremismos, né? Mas e ela falou assim, hoje tá difícil porque eu entendo que tem homem que não sabe como agir, né? O cara não sabe se ele abre a porta, se ele paga uma conta, se ele não paga uma conta, se ele divide, se ele vai ser grosseiro ou não. E agora tá uma moda, né, de homem que tem vergonha de ter cara de homem, né? Então a moda dos caras de 40, 50 anos fazendo harmonização facial, fica uns caras esquisitos, sabe? Do mesmo jeito que as mulheres estavam ficando, esquisito. Tem um amigo meu falou assim, a esposa dele é dentista, especializada em harmonização, botox. Não, por que você não faz? Eu falo, não é porque não. Eu falo, porque eu sou homem, eu tenho cara de homem. Ai, mas aqui, mas eu sou homem, eu tenho cara de homem. Eu tenho, mas você tá com a idade? Eu falei, mas vou fazer 42 anos, é a idade que eu tenho. Tô judiado? Tô. Mas assim... Rodou murcho, a lata nunca ajudou muito, mas assim... Mas é a cara que eu tenho, entende? Existe um ponto até que você falou, Dan, que é muito importante. É muito difícil um gestor, principalmente de pequenas empresas, olhar de cima. Porque eu não sou mãe, mas eu suponho que quando a gente é mãe, a gente zela assim, a gente passa a mão na cabeça, ai, coitadinho. E se a gente for parar pra pensar, o nosso negócio que você construiu, foi de dentro da sua cabeça, de dentro das suas emoções, que você construiu esse negócio, a gente tem um zelo pelo nosso negócio. Então, a gente meio que não consegue olhar com essa isenção emocional. Então, a gente tem essa emoção, ai, coitadinho do meu negócio, ai, meu clientinho, ai... Não, a gente precisa, às vezes, dar um passinho pra trás, tirar um pouquinho o coração. Tem uma das frases que eu falo muito na consultoria. Eu tô aqui pra falar com essa parte aqui. Então, tira o coração, coloca aqui do ladinho da mesa. A gente vai falar sobre estratégia, depois você vai pegar o coração, a gente vai triar tudo isso e entender como que a gente vai colocar dentro do seu negócio. Mas o olhar de cima é muito importante, mas é muito difícil. Não é fácil. Ter essa isenção emocional do tipo, se eu seguir por esse caminho, essa é o resultado. Se eu seguir por esse caminho, esse é o resultado. E essa é a importância que a consultoria e a mentoria tem. Porque é alguém que está isento emocionalmente do teu negócio, né? Eu olho de fora o teu negócio, eu tô olhando sem apego emocional, porque eu tô ali para raciocinar em cima do teu trabalho. E aí eu vou te dar uma coordenada. Agora, cabe ao empresário querer seguir ou não. Aí mora o perigo, porque tem muita gente que não quer esse zelo, ai, coitadinho meu negócio. Ou o síndrome de Gabriela, que todo mundo fala, eu nasci assim, eu cresci assim, sim. Gabriela. Tem algum recado, alguma coisa que você poderia deixar para as pessoas que estão empreendendo, Fê? Não vai na festa e deixa o pudim fazendo sozinho. Isso é já o primeiro recado que ele tem que dar. Não, mas se você estivesse na loja, assim... Também ia acontecer a mesma coisa, porque o forno tava ali fazendo. O forno tava lá, eu ia dar as costas pro forno e acontece. Eu acho que assim, o que é legal, muita gente me procura até, quem não
não comprou um curso, me chama. Cara, isso eu faço questão de responder a todo mundo. Com esse vídeo que viralizou, muita gente falou, Fê, pode ter acontecido isso, o que você acha? Cara, eu vou no direct, eu respondo. Eu acho que é uma satisfação, um respeito que a gente deve para todo mundo. E o pessoal sempre pergunta, quanto você acha que gasta para investir? Eu tenho uma ideia da minha loja, do que eu fiz. Eu fiz marcenaria, iluminação, tive que fazer reforma de banheiro. Então assim, calcula, cara, acredita e vai. Porque se você não der o primeiro passo, você fala, putz, se eu tiver... Aí passa 3 anos. Mas se eu tivesse feito, e se eu tivesse planejado? Então, se eu tivesse pensado muito, principalmente pela questão de sair do cartório... Estaria lá até hoje? Estaria lá até hoje. Sentado lá no cartório, tipo, putz, será que eu... E se eu tivesse... fechado o ponto? Como é que será que eu prejuízo que ele ia dar pra gente, a gente não ia comer essa delícia. Tá vendo? Eu ia estar aqui hoje com ele, com a entrevista dele. E é uma coisa que você já tinha falado, eu acho que dá pra repetir, que dá pra começar de casa. Dá pra começar. Não precisa abrir uma loja. Não, muita gente que eu tenho curso faz paralelo, cara. Assim, e muita gente, um ou outro já pegou o curso e já tá falando, puta, já tô pensando em abrir uma loja. A chavinha dessa mudança do site, né, da loja, do site para a loja foi essa, mas da loja mesmo, né, quando a loja se tornou um centro de referência, foi quando nós entendemos 2 coisas super importantes com relação à marca Toy Show. Primeiro, a exclusividade que nós fizemos, que não nos gerava, vamos dizer assim, fluxo financeiro, porque você não tem um fluxo financeiro garantido. Quem que entra todo dia na nossa loja para comprar uma estátua de 10 mil reais? Não é todo dia. Nós tínhamos clientes exclusivos, que eu não tenho problema nenhum de falar, como Neymar, cliente nosso, Marco Mion, Caio Castro, Carlinhos Maia, o Diogo, o arquiteto, são todos clientes nossos. Que gastavam um valor razoável, né, com produtos para decoração da casa deles. A casa do Neymar inteira é feita, inclusive tem um projeto nosso feito dele. Nós construímos, fizemos o Neymar para ele, né, que então em todos os museus do mundo aí esse projeto. Então isso fez com que a Toy Show tivesse produtos exclusivos, mas ainda não era o quê? Democrático. Nós tínhamos um fluxo de pessoas que visitavam a loja, mas não era democrático. Aí você já não dá para comprar nada daqui, não dá para comprar nada daqui. E aí foi quando nós mudamos, eu comecei a fazer uma outra pesquisa. Eu comecei a pesquisar o mundo inteiro de novo. Quando você está na informalidade ou mesmo na formalidade como pessoa física, eu tenho uma atividade, eu exerço essa atividade, eu declaro essa atividade, certo? E eu pago imposto por essa atividade. Quando ela está na física, ela é muito mais cara do que qualquer atividade na jurídica. Então o MEI, quando foi instituído o MEI, através dos benefícios que ele tinha, benefício do quê? De você poder contratar uma pessoa. Outro benefício, todo aquele DAS, né, aquele DARF que você paga do MEI, ele é revertido principalmente em INSS. Então quer dizer, você, como a Débora falou, você está contribuindo, depois você só precisa fazer o complemento disso daí. Outra coisa, você vai abrir uma conta bancária, você pode, pelo menos quando foi instituído, você tinha um limite de banco de pegar um capital de giro de até 15 mil reais para você investir dentro do seu negócio. Segundo, eu falo, né, eu brinco com quem, né, quer montar MEI e quer sair dessa informalidade da pessoa física. Eu falo o seguinte, você vai para uma jurídica e que você prospere. Porque na hora que você começa com uma jurídica dessa, você começa a ter tirar aquela visão do seu CPF, da sua pessoa física, começa a enquadrar isso dentro de uma pessoa jurídica, né, desde que você não ultrapasse aquele limite, você paga, eu falo que não é um imposto, você paga uma taxa, né, de 62,50. O que é essa taxa? Essa taxa, ela é todo esse transbordo de imposto que você teria, você não vai ter. Maior dificuldade quando vocês montaram, qual foi? Na verdade, na prática foi relativamente fácil, né?
eu já mexia com fotografia, então alguma noção, não tinha linguagem de vídeo, tive que estudar um pouquinho a respeito disso, mas as coisas foram meio que encaixando, meio que facião. Porque eu acho que no nosso caso, meio que casou de sermos dois extremos, sabe? O Cris gosta de uma parte que eu não tenho a menor afinidade e eu tenho uma parte de que ele também não tem afinidade. Então, quando juntou essas duas partes, ficou meio que completo. Então a gente conseguiu meio que, tanto que em 2 meses praticamente, foi isso, né? Tava pronto e funcionando. Porque nós mesmo montamos, nós mesmo fizemos toda a instalação, o Cris fuçou pra caramba em relação à parte operacional, eu já tinha um contato muito bom com as pessoas já para poder ir fazendo agenda, programando essa parte até a parte financeira ali, né, de organizar. Então, assim, acabou a união ali acabou se complementando e ficando um negócio bacana. Mas eu ainda acredito que se as pessoas que vão começar do zero, a parte técnica, eu acho que é uma parte, se não tiver ninguém que seja mais desenvolto para fazer, mano, é uma parte que é mais braba, né? Tem 2 perfis relativamente parecidos. Um é aquela pessoa que já começou a estudar sobre investimentos, já começou a acompanhar pessoas que falam sobre isso, já começou a ler alguns livros, até já fez alguns investimentos iniciais ali, está entrando no mercado financeiro, seja através da renda fixa, seja renda variável, bitcoins, criptomoedas de uma forma geral, né? Bitcoins, as pessoas de uns anos para cá pegou muita atração esse assunto também, então pessoas mais jovens vieram se interessar por finanças muito atraídas por aí. Então tem um perfil dessas pessoas que já conhecem alguma coisa e outro perfil que eu acho muito parecido, que num primeiro momento pode parecer que não, mas são as pessoas que estão com alguma dificuldade, algum desafio financeiro, seja orçamentário, seja de dívida, seja porque não está vendo a luz no fim do túnel ali para aposentadoria. São os 2 perfis que chegam até mim, majoritariamente. Por que eu digo que são muito parecidos? Porque são pessoas que já tiveram pelo menos a consciência que tem que cuidar das finanças de alguma forma para mudar a situação. Então esse é o principal. E as outras pessoas são pessoas que vêm, me acompanham de alguma forma, muitas caem de paraquedas, o algoritmo ajuda muito isso, né? Caem de paraquedas na rede por alguma coisa, começam a acompanhar, começam a se interessar. E aí eu uso, por exemplo, no Instagram as caixinhas de pergunta para me conectar com esse público. Às vezes a pessoa faz a pergunta, eu respondo ali nos stories, mas os stories você tem 15 segundos, você pode desenvolver um pouquinho mais ali. Eu acho que fica não fica tão personalizado o negócio. E eu chamo uma pessoa para conversar, para entender o problema dela, entender realmente qual a dúvida dela, qual a dificuldade. Então essa pessoa também eu consigo trazer ela para o mundo das finanças de uma forma positiva quando ela cai de paraquedas nas redes. Mas respondendo a tua pergunta objetivamente, principalmente pessoas que já começaram a investir, estão estudando, ou pessoas que estão com algum desafio financeiro. O storytelling, como eu falei, é uma técnica ligada ao branding, que é gestão de marca. O branding, você exalta uma marca. Já volto a falar disso. Exaltando uma marca, você usa menos recursos promocionais. Então, o marketing tem 2 frentes. Uma promocional, que incentiva o consumo na hora, a performance, como a gente fala. Pô, quer vender mais? Baixa o preço e vai vender mais. Acabou. Dá desconto no suco, sei lá, no prato e cobra no suco, né? Isso ajuda na hora. E outra que é assim, pô, eu vou ali porque ali pra mim tem algum significado, que é proposta de valor. Então, se você constrói isso, ainda que o concorrente fique mais barato, você não troca. Então, é o que eu falei. Trazendo para esse empresário, o irmão mais novo que tocava fazia isso não porque ele queria ganhar dinheiro com isso. Ele adorava juntar as pessoas, ele tinha um propósito, tá? Eu nem falei antes porque o propósito está muito em alta, mas nem sempre tem um propósito, nem sempre. Mas é bom, o cliente gosta. Ah, eu vou ali porque ali tem uma causa social, isso é bem visto, mas nem sempre tem isso. Então, ele gostava de reunir os amigos dele e talvez pela comida ser boa e barata, essas pessoas começaram a ir lá. E foi assim mesmo. Então, o Chico Sá e o Sócrates iam depois do Cartão Verde, histórias antigas. Então, eles gravavam, iam lá porque ali era um bom lugar. E ficavam ali em casa. Eles não queriam ser perturbados e ali eles estavam em casa. E começou a criar aí mais gente, meio que com boca a boca involuntário.
E de repente vem um outro gestor que fala, vamos baixar o preço porque a gente está perdendo para padaria. Só que não é isso. Ele não ganha no almoço. Ele ganha no cara que vai lá conversar com os amigos e tomar cerveja a noite inteira e vai comer alguma coisa sem olhar para o preço como na hora do almoço. Então, o promocional, fantástico. Agora, quanto mais você fideliza, e o storytelling faz isso, se você fidelizou teu cliente, ele não troca. Eu falo que todo dia eu recomeço a minha vida. Todo dia eu estou recomeçando. Por quê? Porque todos os dias eu tenho oportunidades. Por exemplo, estar aqui com vocês é uma oportunidade. Entendeu? De conhecer vocês, de estar passando minha mandalinha para vocês, eu estar trocando essa energia com vocês, com o Vinícius e tudo mais. E com quem estiver assistindo, porque eu troco energia com vocês. Namastê. Enfim, eu estou sempre recomeçando. E é importante demais você recomeçar pra melhor. Mas é aquela brincadeira, o GPS, quando você não sai da rota, ele não manda pra você recalculando rota. É isso aí. Então, a vida, essas pessoas começaram a levar assim. Eu, antigamente, se eu errasse um caminho, eu ficava puto, né, amor? Xingava. Hoje, sabe o que eu falo? Opa, algo fez com que eu errasse esse caminho. Mas ele não esquece de dizer, Tabata, você que estava com o GPS na mão, ele estava dizendo pra lá. Mas você que não viu, né? Você errou. Mas assim, e eu falo, porque é o que você falou, todo dia é um recomeço, todo dia tem alguma coisa pronta pra você, todo dia é você querer. Exatamente. E outra coisa, não podemos estar... a gente tira um aprendizado do passado, né? Não, vamos deixar as coisas ruins pra lá, tá? Eu tô falando do aprendizado. Que, infelizmente, é através das coisas não tão boas, ok? Tá lá. Lá eu não posso mexer mais. Aí eu venho pro meu presente. Ok, hoje eu posso tudo. Gente, hoje é o melhor dia pra começar, recomeçar, pra se tornar uma pessoa melhor, pra começar a tomar um café que você não gosta ou comer uma berinjela que você odeia. Todos os dias é dia de começar. Até que ponto a empresa pode pedir que vai além do que foi descrito no contrato dele? Então, ao contrário agora, né? Exemplo, sou um designer. Sério? Será que essa pergunta de bastidores tem um alto interesse? Uma self-interest aí? Limpar o banheiro? Deu essa dúvida. Eu tenho certeza que essa dúvida veio da pessoa com a primeira inicial V. Eu também acho. Olha aí, será que foi? Porque isso que ele falou, é muito o que ele perguntou, acontece demais. Eu quero que você fale isso um pouquinho, que são os dois lados. É complicadíssimo, porque implica também no perfil também de quem é o empresário. De valorizar, reconhecer e não... A gente tá indo pra uma questão mais de legislação. Sim. Trabalhista, legal. Olha só a diferença. Meu funcionário, meu contratado, meu colaborador, que é um designer, digamos, por exemplo, seja um designer, né? E você pede, vai limpar o banheiro pra mim? Não é geralmente a função que o designer faz. Isso é uma coisa. A outra coisa é, o designer viu que o banheiro não estava legal e ele decidiu ir lá. Falando legalmente, se o designer foi, tá ótimo. Se você pediu pra ele, não. Ele não é auxiliar de serviços gerais. Porque ele fez uma vez que vai virar obrigação dele fazer sempre. Que vira obrigação e nem vai ter que ser remunerado por isso. Então, assim, a questão legal também a gente tem que observar. Não adianta eu contratar uma pessoa para ser secretária executiva e passar trabalhos de nível de gerência. Por quê? O salário que vai estar atrelado à carteira de trabalho dela é o salário da secretária. E aí sim eu estou escravizando essa pessoa. Entendam que a gente está falando aqui de coisas diferentes. A gente está falando do profissional que quer ser desejado, o profissional que quer crescer na carreira. O profissional que quer crescer na carreira, ele está comprometido. Antes de estar comprometido com a empresa, Tabata, ele está comprometido com ele. Isso é muito importante. Nas minhas palestras, nos treinamentos, eu pergunto muito para os colaboradores o seguinte: se fosse hoje, na empresa que vocês trabalham, vocês fossem os chefes, os gerentes, dependendo do cargo, os diretores, quanto vocês pagariam para vocês mesmos pelos trabalhos que vocês desempenham, sabendo o que vocês fazem durante todo o santo dia, todos os dias na empresa? Vocês pagariam o que vocês recebem hoje, mais ou menos?
Só que isso, claro, tem toda uma reflexão, tem todo um ambiente que eu crio pra gente trazer essa reflexão. Aqui vai ficar muito cru, né, no podcast. Mas eu vou te falar uma coisa. A grande maioria das pessoas diz que pagaria menos. Porque traz essa reflexão. Quando você se coloca no local do empregador, você vê, poxa vida, realmente eu gostaria de ter mais daquele profissional. Ou seja, eu gostaria de ter mais de mim. Nem todo mundo está acostumado a se gravar e a se assistir, o que é um desafio ainda, às vezes até maior do que se gravar. Então, assim, linkando com um pouco da minha história, né? Eu, sou uma pessoa que desde criança, minha mãe me colocou no teatro, no balé. Então, eu sempre estive no palco, sendo vista, me expondo. Então, eu tenho 25 anos hoje, né? Então, assim, sou novinha, né? Uma menina! Mas eu tenho uma trajetória já, né? Nesse mundo de palco, de câmera. Eu ganhei minha primeira câmera com 12 anos de idade, pra ficar me fotografando e me autofotografando. Então, pra mim é como se fosse um habitat natural ficar me gravando, me assistindo, criando. Então, assim, não me estranha hoje as pessoas quererem fazer e terem a dificuldade. Seria estranho se não fosse assim, sabe? Então, acho que isso é algo que as pessoas precisam entender. Ter uma certa paciência e entender que lidar com a própria imagem é muito uma questão de autoaceitação. Existem alguns passos que as pessoas precisam dar antes de ficar se julgando tanto. Porque a hora de se assistir é a hora que você se depara com os seus defeitos, às vezes com o nariz que você não gosta, com a voz que você não gosta, com o olho que é maior que o outro, sabe? E eu tenho uma trajetória, porque hoje eu trabalho como atriz, jornalista, mas eu fui modelo, eu fui Miss, sabe? Miss da onde? Eu fui Miss, eu ganhei o Miss da escola, uma competição da escola. 3 anos atrás, porque é uma menina. Saiu da escola ontem, vou até embora. Com 14 Fazer anos. botox mesmo. E eu também participei. Minha avó me colocava lá nos concursos. Ela queria que a neta dela fosse Miss. E aí estado de São Paulo, alguma coisa lá, eu participei. E, inclusive, até perdi um desses concursos, tá? Então, assim, pensei muito na narrativa que eu ia trazer aqui pra vocês. E eu acho que a melhor narrativa que encaixa é a narrativa do perfeccionismo. Porque eu, infelizmente, não foi na dor, foi no amor. Aliás, não foi no amor, foi na dor que eu aprendi que eu deveria me aceitar e aceitar no nível mais profundo. Assim, aceitar o meu corpo do jeito que ele é. Isso não significa que não é me cuidar, mas é muito, muito extremo, né, por onde eu passei, em questão de medidas, de peso, da perfeição mesmo, da mulher ser perfeita, desse padrão de beleza, que é muito pesado. Então, eu tô meio que calejada, sabe? E assim, não tem as inseguranças. Lógico, toda mulher tem insegurança. Mas se hoje eu consigo trabalhar na televisão, ao vivo, né, com câmeras de altíssima resolução, com retornos gigantes pra mim, isso é muito difícil, você não ficar se olhando, se arrumando. Assim, é focar total na sua entrega, né, no seu trabalho. Isso é um trabalho de anos, né? Então, eu acho que tudo que você me trouxe aqui, das pessoas se assistindo, não se gostando, é um processo. E se eu posso dar uma dica assim para as pessoas é que elas foquem mais na mensagem e foquem mais no propósito daquele conteúdo, assim. Não é para levar a mensagem para alguém? Como é que você consegue transitar e manter o equilíbrio entre o conteúdo profissional e pessoal no seu Instagram? Porque foi o que você falou. Antes você falava só da sua vida porque era uma rede social com qual as pessoas trouxeram a parte do trabalho para dentro dela. E foi o que você falou, não tenho mais minha vida social, não saio, só trabalho, então eu vou começar a falar de trabalho. Só que hoje, exatamente, eu me vejo até alguns clientes perguntando o quanto eu mostro da minha vida pessoal e o quanto da profissional. Você tem essa regra ou desde então pra você é tudo intuitivo? É tudo muito intuitivo, mas ao mesmo tempo tem um limite do que eu vou mostrar, né? Claro que a gente vai sempre buscar no que dá certo. O que dá certo na rede social hoje em dia e dá engajamento? Lifestyle. Então a gente vai mostrar o lado belo da vida. Em nenhum momento você vai me ver ali nos meus stories chorando, fazendo uma lamentação.
posso chegar ali pra fazer alguma... não estão fazendo isso aí e tal no rosto de alguém, igual às vezes eu faço. Não faz isso, gente, não é legal, não desse jeito, né? Não tão calmo assim, né? A gente gosta de defender o que é o certo e o que é belo, né? Mas ao mesmo tempo eu fico assim, será que eu posto isso? Será que eu posto aquilo? No fim das contas eu acabo postando muita coisa, mas eu mostro sempre o lado bom da minha vida. Eu não vou mostrar os pesos que eu carrego. Então, pra todo mundo, eu acho que minha vida é um mar de rosas. Que eu não tenho problema, que eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas é assim que você tem que trabalhar na rede social. Porque ali é mídia, né? A Globo só mostra o que ela quer. Desculpa, eu posso falar isso? Pode falar o que você quiser. A Globo só mostra o que ela quer, o SBT só mostra o que ela quer e ainda edita. A gente vai fazer as mesmas coisas, né? Com aquela malícia do marketing. Sempre tá buscando novos clientes. Conheci a fábrica, que num dia que teve um Bema na fonte, né? Eu fui lá e eu vejo que, assim, a gente acha, né? Que as pessoas falam, cerveja artesanal. Daí você pensa você fazendo na panela em casa. Não, acho que o que você pessoal acabou de falar. deve pensar como nas vinícolas, né? O pessoal pisando, o cara ali, ó, tá uvas, fazendo a cerveja. Assim, o artesanal é uma maneira de se falar por um produto no qual hoje acho pegou. que em menor escala, né? Não, e ele pegou também, o marketing pegou muito artesanal, e não é só na cerveja, é o hambúrguer artesanal. O que é o hambúrguer artesanal? Não é a carne que você moeu ali. A camarada faz 1,5 milhão de hambúrguer. E é artesanal. Entendeu? Então, essa é a palavra que o marketing usou pra puxar igual o gourmet artesanal. também, né? A gente pegou uma fase muito pra parecer forte talvez do diferente. gourmet. Esse prato é gourmet. Brigadeiro gourmet, não sei o que gourmet. Tudo gourmet. É o tudo meu brigadeiro com gourmet. efeitinho É pra cobrar ali. um pouquinho mais caro. Pra parecer diferente, às vezes você tem um estilo de cerveja que veio muito antes daquilo que a gente toma normalmente aqui no Brasil, mas séculos, talvez dezenas de séculos antes. É assim, precursor do que a gente conhece hoje como cerveja. A massa, de certa forma, conhece como cerveja. Aí você fala, nossa, é artesanal. É do tipo, é o tataravô daquilo que você toma hoje. Mas é o nome que se deu, é a forma como a coisa é passada, né? Então, de artesanal, talvez a escala. Mas do resto... Mais de 1 milhão de CNPJs foram fechados, né? No ano passado. Só isso? E desse 1 milhão, 90% era MEI, de microempreendedor. Caramba, não tinha essa informação. Então, assim, foi mais de 1 milhão. Então, a gente vê claramente que é isso. Por que os negócios começam e são fechados e a maioria fechado por declarar falência? Justamente porque a pessoa não tinha... Um dos principais motivos é caixa, lógico. Um outro principal motivo é atendimento, que a gente acha que não é tão importante, mas a experiência do cliente é totalmente importante. Não é sobre o cliente ter razão, mas é sobre como você atende esse cliente. E as pessoas simplesmente montam achando que vai ganhar dinheiro e acabou. A mesma coisa agora é a infoprodução. Todo mundo tá no digital e ganhando dinheiro, e vamos sair vendendo e tal. Não, quem tá lá e quem tá construindo já está há muitos anos. Os grandes players, já tá há muitos anos, muitos anos. Começou o ano passado. Não, mas se você começar agora e ficar e segurar e aguentar, daqui 2, 3 anos você vai ter vai recolher esse vai colher, não tem jeito. Porque as pessoas, elas, é o que você falou, acho que é do dia pra noite, às vezes. Sabe, eu vou fazer 40 anos, eu trabalho com marketing, eu tô com a Tabata há 18 anos, então a gente tem claro, foi mudando, né, a empresa. Há 18 anos a gente faz a mesma coisa, a gente entregava folheto em semáforo, né, então assim, a gente já veio lutando muito nesse tempo, são 18 anos. Aí você fala, nossa, mas agora você tá com o podcast. Cara, cada empresa, ela tem um ciclo. Teve uma que deu certo, tá falando pra você, a gente teve revista, teve rede de mídia indoor, teve o seu áudio, teve tudo, mas o mundo ele vai mudando, então você tem que conseguir acompanhar. Se eu tivesse desistido, pode ser que eu nem trabalharia mais com isso. Como desenvolver uma mentalidade vencedora no mercado de apostas? Aí é que tá. Eu falo muito, tá, que a mentalidade vencedora, ela não é do mercado de apostas. Ela é a mentalidade vencedora da vida. Eu vou te dar um exemplo, sabe, tá? Muitos alunos chegam pra mim e dizem, Wesley, eu quebrei a minha banca, eu tô com problema de gestão de banca. E eu digo, não, cara, não é gestão de banca, é muito maior. A tua banca, ela reflete a tua vida. A banca é o valor que tem dentro da casa de aposta, tá? Que tu tem. Isso a gente chama de banca. Ela é como se fosse o valor, a conta corrente dentro da casa de aposta, a gente chama isso de banca. A pessoa que quebra a banca na casa de aposta, ela não sabe lidar com o dinheiro dela na vida real. A pessoa que tem pouco dinheiro na banca, ela tem pouco dinheiro na vida dela. A pessoa que não tem disciplina de bater a meta e parar nas apostas,
é uma pessoa que não tem disciplina na vida para fazer as coisas. Então a mentalidade vencedora, ela não deriva das apostas em si, ela deriva da vida. Mas agora a pergunta é, agora como? Como é que eu desenvolvo a mentalidade vencedora, né? Tem uma frase que o sentido literal dela é: homens criam hábitos, hábitos definem destinos, sabe? E essa frase é muito interessante, tá? O sentido dela literal é esse, tá, galera? Mas a frase é, ó, pessoas, homens, mulheres criam hábitos e hábitos definem destinos. O que eu quero dizer com essa frase, tá? Muita gente fala como desenvolver uma mentalidade vencedora. Eu recebo muito essa pergunta. E a primeira pergunta que eu faço pra pessoa é: quantos livros tu leu para desenvolver essa mentalidade? Nos últimos 3 meses, quantos livros tu leu para desenvolver uma mentalidade vencedora? Quantos cursos tu fez para desenvolver uma mentalidade vencedora? Quantas horas tu dedicou para desenvolver uma mentalidade vencedora? Eu acredito que toda pessoa de sucesso nada mais é do que um conjunto de hábitos que levam ela a ter sucesso. Muita gente fala, minha cabeça é ruim. Tá, mas e o que tu fez pra tua cabeça ser boa, sabe? O que a pessoa fez? Então eu acredito muito, tá? Como desenvolver a mentalidade vencedora? Criar os hábitos certos. E aí não precisa ser nenhum guru, não precisa ser nenhum especialista, não precisa ser nada para saber que se tu ler 1 hora por dia, isso vai fortalecer a tua mente. Se tu assistir uma palestra motivacional por dia, tu vai te sentir cada vez mais motivado. Se tu te aproximar das pessoas certas e largar aquelas pessoas que sabem tudo e não construíram nada, tu vai ter mais sucesso. Eu acredito que são questões óbvias, sabe? O óbvio que ignoramos, inclusive, como diria o Jacob Patton. Mas a audiência tem pedido, né? A sociedade em geral tem pedido, eu acho que para as marcas se posicionarem a respeito. Não tem? Tem porque pedido. Esse movimento, eu nunca vi tanto movimento de datas comemorativas, enfim, várias, as empresas tomando para elas parte, se fazendo presente, fazendo campanhas voltadas para aquilo, para justamente falar eu apoio, nós abraçamos a causa, muito mais do que era. Sim, tem. Só que isso também, ele segue uma cartilha, embora não muito clara, muito específica. Então, por exemplo, existiram problemas aí, um cara no Twitter, anos atrás, achou um tweet meio infeliz do James Gunn, que era o diretor na ocasião, não do tweet, mas que isso aconteceu, do Guardiões da Galáxia. A Disney rapidamente foi lá e tirou o cara, porque assim, ele postou um negócio que ninguém gostou ali, que ninguém tinha visto, mas que resgataram, e quem fez na maldade, fez pra zoar mesmo. O cara perdeu o emprego, só que complicou toda a franquia, porque os atores gostavam do cara, porque o resultado era bom, aí foi um movimento equivocado, teve que chamar o cara depois, já complicou todo o processo de produção deles. Então assim, as pessoas querem que se posicione, querem, mas você não pode simplesmente chegar e sair fazendo qualquer coisa, porque você pode cometer um erro grande, né? E aí você prejudicar mais do que você está ajudando. Até porque essas coisas mudam. Pense em cultura do cancelamento. Foi até um certo ponto, de repente no Brasil teve aquele BBB, aquela edição, aí passou do ponto, esse ponto também não é muito claro, aí as pessoas começaram a rever algumas coisas. O Felipe Neto, que é um influenciador de peso, falou, acho que a gente também está exagerando, essa pessoa também não é bem assim, então aí cancela o cancelamento. Esse tipo de coisa gera um campo minado que as empresas têm que tomar um cuidado a mais e que não é necessariamente muito simples de você identificar o que está acontecendo errado. Então é difícil essa situação de hoje, por conta do extremismo e por ser um extremismo que não é necessariamente muito claro. Ele é extremo, ele é polarizado, mas ele é meio móvel e isso dificulta muito. A galera acha que rede social é brincadeira. Sim. Cara, tem uns idiotas lá que faz só brincadeira, que usa aquilo pro mal, pra coisa assim. Não, sim. E continue sendo idiota, porque o mundo precisa de idiota pra gente se divertir. Também, só que o que tá puxando pra gente é que assim, é o nosso trabalho. Sim. E aquilo ali te dá uma visibilidade gigantesca. Quando que nós teríamos uma visibilidade se não fosse através de uma rede social? Só se você aparecesse numa TV Globo da vida? Pois é. Você concorda? Mas é isso que muito artista ainda pensa, Dan. Que é o único caminho. Ainda tem essa mentalidade, sabe? Não, é assim, de que eu não vou passar vergonha na rede social. Eu já ouvi isso de muito amigo meu, assim, colega artista. Não, isso daí não é pra mim, eu vou passar vergonha. De que, tipo, é só vou fazer dancinha. Trabalha de atendente no shopping e muda a sua vida. Vai fazer a faculdade, vai trabalhar no mercado, vai trabalhar de veterinário, em qualquer outra, entendeu? Vou trazer pra gente uma coisa que a gente não tinha ainda visto, que é realmente o pensar fora da caixa. O pessoal fala, é muito fácil. Não, é simples. Também quando você tá com boas pessoas do seu lado. Eu e o Danilo, ano passado, a gente falou, vamos fazer um episódio de Natal.
e entrevistar o Papai Noel. 0 audiência a gente tinha na época, né? Tinha 300, 400 pouquinho, inscritos. Mas a gente, com as nossas ideias, vamos. Aí a gente, onde é que vai conseguir um Papai Noel? Aí eu vou pros meus contatos, tal, e não dá certo. Aí o Vinícius, ele virou e falou assim, viu, um narrador que trabalha comigo na empresa onde eu trabalho lá, ele abriu um perfil de Papai Noel. Deixa eu ver. Mas isso, viu? Agora eu não vou. Tá sendo muito boazinha com o Vinícius. Não, tá sendo muito boazinha. Isso depois a gente, 3 horas conversando, todo mundo tentando achar o Papai Noel. A ficha dele não caiu. Aí ele falou, aí ele mostrou. Era aquele realmente. Deixa eu falar. Eu falei, eu tenho um Papai Noel. Mas 3 dias depois. Eu falei, eu tenho um Papai Noel. Ele falou, eu tenho um Papai Noel. Eu nunca imaginei falar uma frase dessa. Muito bom, né? Tenho um Papai Noel. Aí a gente olhou, eu falei, olhei, é isso. Aí o Vinícius fez a ponte pra trazer o Fiore aqui. Beijo, Fiore. O Fiore, hoje, vou só concluir, o Fiore hoje, ele que faz a locução e a narração de todas as aberturas do nosso episódio. Eu estava montando um storytelling, aí você chegou com o final. Tá bom, vou no banheiro. Que você faz. Caramba! Enfim, ele veio, fez o Papai Noel, ai que legal, tal. Ele, não, eu sou atora, eu também faço a apresentação, que legal. E a gente ainda não tinha enxergado uma possibilidade de estar com ele. Até que o Danilo viu um vídeo, como se fosse uma abertura, a gente falou, quer saber, os 30 segundos iniciais do podcast a gente pode tornar muito mais atrativo. Sim. Vamos colocar, então, uma entradinha, uma narração. Aí, estamos, vai fazer daqui a pouco 1 ano com o João. Que legal. Por conta disso, então, é a questão de você ver possibilidades para fazer diferente, criar. O filtro ajuda pra caramba, Pô, tá? mas atrapalha. Atrapalha, mas ajuda. Mas eu comecei a... mas eu tava fazendo esse exercício e eu fiquei refém do refil. Do filtro, desculpa. Eu fiquei refém. E depois eu fui soltando. Então, às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Preciso confessar, eu sou refém do filtro. Eu não uso. Não, eu agora... Antes eu não uso. Não, antes eu não tinha nada meu sem filtro. Agora já algumas coisas eu já... Não, a qualidade diminui. Dependendo do tipo de imagem que você quer, a qualidade diminui. Mas eu falo isso por quê? Porque as pessoas têm um problema grande com a autoestima, tá? Agora, a questão é... Outro dia eu tava conversando isso contigo, né? Você se prepara pro seu dia? Porque não adianta você... não, eu não tô tão bem. Mas o que você tá fazendo para estar melhor? Você acorda e fica de pijama e não passa nem um pingo de uma maquiagem. Gente, ninguém é um filtro de Instagram. Todo mundo que é minimamente consciente sabe que ninguém tem aquela pele sem poros. Não. Aquilo dali é um filtro. Aquela perfeição dali não existe. Mas existe você passar um corretivozinho, existe você passar uma base leve. Eu não sou fã de maquiagem pesada, não coloco reboco, mas eu passo Acordei, eu vou me cuidar. Tem uma pequena diferença entre fantasia e cosplay. A fantasia, você pode ser uma fantasia mais simples, um negócio mais amador. O cosplay, tem os cosplays mais amadores também. E tem que ser muito realista, né? E tem o cosplay mais profissional, que é bem caro. Eu tava vendo uma fantasia, um cosplay de Deadpool, e era na base aí de R$2.500, R$3.000. Mas era a fantasia. Era não perfeito. É pra você comprar, é pra alugar? Não, é pra comprar. Você compra e é seu. Pra comprar. Exatamente. Mas é feito pra você muito bem Sob feito. medida. Não é aqueles meio Paraguai, não. Não, é um negócio de couro, tem contra o Paraguai? bom. Não tem nada no contra. Paraguai tem de os perder a bons. audiência do Paraguai, desculpa, gente. Mas no Paraguai tem os cosplays bons também. Não, nada contra, mas sabe, não é, porque a gente... É meio errado lá na brincadeira. Não, é porque a gente vê fantasias muito bem feitas e Tem aquelas fantasias que é só estampado e tal, que é tipo um poliéster. Não, da BGS, meu, vi os caras, eu juro pra você, eu achei que eu falei pro Murilo, cara, eu olhava assim e falava assim, mano, o cara tá igual. Mas é da hora quando o cara... Quanto mais realista, melhor Não, é o animal. cosplay. Eu vou fazer outra revelação. Eu sempre quis ir numa festa fantasia de mulher gato. Você ia ficar linda. Mas eu fico imaginando que tinha que ser Pegava. a
fantasia, entendeu? Mas aquela fantasia que você não pode tomar nenhum gole de água, porque senão você ela não... dá ruim. Você não consegue nunca ir no banheiro com aquela fantasia. Se você for de mulher gata, eu vou de coringa. Tá fácil pra você. Ó, risadinha. Então. Mas é o que eu fiquei imaginando, é caríssimo. É caro. É caro. Alguns são mais simples, alguns são mais baratos e tudo mais. De múmia. Eu e meu marido, a gente múmia é um papel higiênico, né? A gente tá... É interessante, porque quando você vai empreender, ainda mais quem nunca empreendeu, no meu caso, você tem a velha máxima que assim, é difícil dar certo algo sem você ter falhado algumas vezes. As maiores cabeças do mundo vivenciaram esse tipo de experiências. Até Steve Jobs e outros grandes caras que tiveram várias frustrações para depois chegar ao sucesso. E aí dá um medo, fala, cara, mas eu não quero passar por isso, eu quero só o sucesso, todo mundo quer, né? Quero ganhar na Mega Sena. E graças a Deus, eu acho que assim, começa com, primeiro, que nem eu falei, você estruturar o que eu consigo fazer conciliando com o que eu já faço, se essa é a minha intenção, né? Enfim. Segundo, para mim, eu acho que o fundamental é você fazer. Eu sei que essa é uma velha máxima que a gente conhece desde que nasceu, que tem que fazer o que gosta, né? Mas então eu ia ficar rico tomando cerveja. Eu também. Né? Podia ser um degustador, tem gente que faz isso, né? Mas eu não fui atrás disso. Então eu acho que essa velha máxima é uma verdade. E outra que é fundamental é assim, o que eu construí é aquilo que eu amo e busco e que não achava. Então, você viveu uma experiência completamente diferente, com respaldo, com carinho e com todo um diferencial que você não acha no mercado, te permite cobrar por isso. Para mim, aí eu sempre pensei isso e foi o alicerce do meu negócio. Assim, para mim não é caro, né, pagar R$100 numa pizza boa. É caro pagar 20. Uma merda. Exatamente. Caríssimo. Então, caro e barato, ou caro e justo, relativo. É relativo. E aí, eu sempre viajei buscando essas experiências. Então, eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero fazer uma coisa que não seja mesmice. Não tentei achar um nicho, né? E, na verdade, não é que eu tentei achar. Quando eu vi o nicho que eu queria, praticamente não tem concorrente no Brasil, em alguns sentidos, em outros claro que tem. E aí esse foi o foco então, foi falar, eu quero fazer então algo que seja um pouco mais pé no chão, administrável de forma paralela, diferente de tudo que hoje já tem, e que realmente me proporcione o prazer de fornecer isso e algo que eu pagaria para ter. Né? É a mesma coisa, hoje mesmo na Mercedes, não vou falar que é fácil, mas pô, vender um Mercedes, eu confio no que eu estou vendendo. E é o mesmo intuito que eu tenho com a Eligem. Eu confio no que eu estou vendendo, na experiência da hospedagem. Eu jamais conseguiria trabalhar numa empresa XPTO que eu falasse, não, então eu estou vendendo um Xing Ling e não funciona. Falta interesse no profissional em realmente ter todas essas camadas? Ou é falta da empresa nutrir toda essa informação e explorar esse potencial de quem está ali na equipe? Você tem os dois cenários. Você tem o cenário da pessoa que está confortável, eu vou só ser comercial, só tenho que fazer proposta, então igual ela falou, preciso falar com um CTO, eu vou chamar alguém técnico. Preciso falar com um CFO, eu vou chamar alguém no financeiro. Então fica confortável, porque você acaba jogando essa responsabilidade para outra pessoa. E ao mesmo tempo também tem o outro lado da empresa, que é, as empresas muitas hoje querem setorizar. Querem, então assim, igual o filme do Charlie Chaplin, você vai fazer isso aqui, o outro vai fazer isso. E isso é ruim, porque você perde o potencial de desenvolvimento da pessoa. Então você não dá a visão para ela de que, olha, você pode sair daqui do estagiário e chegar até uma diretoria, que é o sonho que muitas empresas hoje falam, né? Não, meu diretor foi estagiário. Mas ao mesmo tempo ela te limita. Porque, mas você tem setores específicos para isso. Eu tenho um problema técnico. Você vai ter que conversar com o setor problema de segurança da informação. Você vai ter que chamar o setor de segurança da informação. E a agenda desse cara? É uma pessoa, é um diretor e um gerente. Como é que é a agenda desses caras? E tudo isso atrapalha o processo comercial.
Então, você ter essa mosca branca, você ter essa visão é justamente o quê? Significa o quê? Você ganhar, às vezes, um mês numa negociação. Do momento em que você começou a negociar até o fechamento do contrato. Só que isso ainda hoje, o mosca branca é confundido, às vezes, com excesso de proatividade. Quando, na verdade, não é. O mercado que a gente vive de tecnologia, isso qualquer site que você entra hoje, mostra o colapso que a gente vai ter de falta de mão de obra. Hoje, para você montar um time de alta performance, seja desde olhando uma área comercial, uma área técnica, você precisa ter diferentes pessoas para suprir cadeiras diferenciadas ou especialistas. Por exemplo, eu preciso de desenvolvedor de linguagem A, um desenvolvedor de linguagem B e assim por diante. O comercial é uma coisa também muito difícil, porque se você vende um produto ou você vende um software, o quão aquele vendedor, ele além de ser vendedor na lábia, ele vai conseguir vender o produto ou software que você tem desenvolvido dentro da tua empresa. O quão aquele desenvolvedor, isso aprendi com um dos chefes que eu tive, o primeiro chefe que eu tive, que o vendedor que ele queria e que todas as empresas sonhavam é que você chega numa reunião, abre tua camisa, aparece o S do Superman, porque você resolve tudo. Ou seja, eu consigo falar comercialmente com o CEO da empresa, eu consigo falar tecnicamente com o CTO, que é o cara que cuida da tecnologia, eu consigo falar, por exemplo, com o pessoal de logística, onde que eles vão imprimir uma etiqueta no sistema e as necessidades que eles têm no dia a dia ali na operação. E a gente percebe que o mercado, às vezes, ele é muito casca, esse pessoal, né? Eu ia falar que não existe. Não existe. Exato, não existe. E aí você acaba tendo, por exemplo, em venda de grandes RPs do mercado, que foi o mundo da onde eu nasci, você chega numa reunião com 5, 6, 7 pessoas da sua empresa, porque um cuida de financeiro, o outro cuida de logística, o outro é de compras, o outro fala de tecnicamente sobre integrações, e o vendedor tá lá só para fazer o quê? Proposta. Quando eu me referencio a isso, a mosca branca, é porque eu vim da área técnica, eu me formei na área técnica, eu desenvolvi o meu tecnês até a hora que eu virei comercial. Então hoje eu chego numa reunião, tá o CEO, eu converso com ele, tá o cara de TI, eu converso com ele, tá o cara de logística, tá o cara de relatório, então meio que a gente se torna algo que quase você não vê.